Olá, boa tarde. Como estão vocês? Como está você, Daniele? Como está Olá, você, boa Carmen? tarde. Boa tarde, Adelaha, boa tarde. Estamos bem. E tudo bom com o senhor também? Olha, o Senhor está sempre bem, minha filha, Tá cuidando de certo, todos nós. tá certo. Nós estamos aqui hoje fazendo a transmissão. Eu sou Daniele, eu falo do Centro Espírita Seara Fraterna, no Rio de Janeiro. E hoje nós somos um grupo de ESE e a gente está seguindo a coleção de Emmanuel. E hoje nós estaremos estudando o livro 50 anos depois com o professor Jorge Alahá. É muito bom, é um grande prazer enorme estar novamente aqui nesse canal, disponibilizando esse espaço para mais uma tarde de estudo sobre um livro tão maravilhoso. Nós queríamos agradecer imensamente a disponibilidade do Elahá e também da equipe dele, né, a Elisa, a Cleide, que estão nos dando suporte. Muito obrigada. E o grupo está aí ansioso, então vamos lá, sem mais delongas. Bem, nós já podemos começar o estudo? Já? Podemos. Eu Podemos? só queria dar falar um detalhe que no nosso grupo nós tínhamos um participante que no momento ele desencarnou já, mas a gente lembrou dele essa semana e em especial ele era um participante especial e ele ontem estaria fazendo aniversário em vida. E ele sempre foi um frequentador assíduo do nosso grupo e temos um enorme carinho. Então, no plano espiritual, onde ele esteja, que a nossa vibração chegue até ele. Ailton, nosso querido amigo Ailton, que já não está mais conosco aqui. Então, deixa eu dar também o meu boa tarde para a Flavinha Porto, que está conosco nesse momento. Flavinha, seja muito bem-vinda ao nosso estudo. E a nossa queridíssima Graça Lazzarini, que também está conosco. Graça, você também seja muito bem-vinda. Cíntia Orozco, o Heitor Barreiros, lá de Belém do Pará, Carmen, também está aqui conosco na nossa live. Bibiana também está com a gente. Sejamos todos muito bem-vindos. E minha irmã, Fátima Rabelo Bastos, seja muito bem-vinda, Fátima, para o nosso estudo de hoje. E uma boa tarde muito especial também para o nosso pessoal aí que está no Centro Espírita Seara Fraterna, a galera que está nos assistindo aí presencialmente. Sejam todos muito bem-vindos para o nosso estudo de hoje. Aí, galera, façam um oi para o Elahá. Muito bom. Olha, esse nosso estudo nós vamos dividir em duas lives, tá bem? Então, hoje a gente não vai ver todo o material da obra, a gente vai ver até um pedaço. Na próxima live, a gente vê a parte 2 dessa nossa história. E este é o segundo livro, em termos de romance, de Emmanuel. O primeiro deles, há 2000 anos, conta a história de Públio Lentulus e Lívia Lentulus na época de Jesus. E agora, neste segundo livro, nesse segundo romance, o título é 50 anos depois. Então, um era há 2000 anos e o outro 50 anos depois. Isso nos sugere que, de repente, nós estejamos dentro de uma perspectiva em que este segundo volume possa ser a continuidade da história que aconteceu no primeiro volume, como se fosse uma continuidade desses personagens. Tal como acontece com as obras de Dona Ivone, que os romances Nas Voragens do Pecado, O Cavaleiro de Ninier e O Drama da Bretanha são uma sequência de encarnações sucessivas de um grupo básico de mesmos personagens. Então, quando a gente vê o livro com esse nome, a primeira ideia que a gente tem é que este será a parte 2 do livro anterior. E não é verdade. Não é verdade. Este livro, 50 anos depois, ele não é uma continuação do Há 2000 anos. A proposta de Emmanuel, nesta obra,
não é apresentar uma continuidade, embora existam dois personagens que estavam no livro há 2000 anos e que agora se reapresentam no livro 50 anos depois, que são Nestório, reencarnação do senador Públio Lentulus, e a figura do personagem pai da protagonista do livro, que a protagonista é Célia, e o pai dela, Elvídio Lúcius, é também um personagem que está presente no livro há 2000 anos. Ele é também um senador que aparece no livro anterior e que, num dos últimos capítulos, é preso junto com Públio Lentulus, que André de Gioras manda abrir o peito e tirar o coração dele. Chama-se Pompílio Crasso. Este personagem reaparece aqui nesta obra, ele vai ser Elvídio Lúcius, e o outro personagem que também aparece é Públio Lentulus, personagem que aqui vai apresentar-se como Nestório. Tirando esses dois personagens, nós não temos mais conexões com o livro há 2000 anos. Existe uma nota na introdução da obra muito interessante que faz alusão a um terceiro personagem chamado André de Gioras. André de Gioras seria o grande inimigo de Públio Lentulus no livro anterior. E neste atual volume, ele não aparece. Embora ele tenha sido um personagem muito importante na trama anterior, por conta do ódio que ele promove sobre a história de Públio Lentulus, ele não aparece nesta narrativa. Na introdução da obra é colocada a informação de que ele estaria, sim, reencarnado, que nosso amigo lá, André de Gioras, estaria reencarnado, mas em outros ambientes, não conectado com a história que a gente está vendo agora. Por quê? Segundo o que o próprio livro primeiro nos coloca, Emmanuel, ou seja, Públio Lentulus, perdoou sinceramente a figura de André de Gioras. Então, quando houve o perdão, houve uma desconexão entre essas personagens, e aí a gente vê o poder do perdão. Eles se desconectam espiritualmente, não voltam a se encontrar. Você vai ter a chance de ver Públio Lentulus reencarnado como Basílio no livro Ave Cristo, e depois como o padre Damiano no livro Renúncia, e a figura de André de Gioras não aparece em nenhum desses livros, o que mostra que realmente o perdão foi legítimo, então houve uma desconexão desses dois indivíduos. Então, isso é bem interessante na construção da lógica desse livro que a gente vai ter a chance de ver a partir de hoje. Ele é um livro, portanto, que não tem como objetivo ser a continuidade do Há 2000 anos, ele não é, mas ele é uma apresentação de um personagem que agora vai tomar foco, que é Célia Lúcius. Célia Lúcius, ela é um personagem que não existia, né, na história anterior, ela surge agora. Ela vai ser a filha de Elvídio Lúcius, e sua história é uma história muito forte, muito comovente, e a proposta desta obra não é ser a continuidade, ela tem um outro objetivo. Emmanuel diz que o objetivo desta obra que a gente vai ter a chance de ver hoje é nos fortalecer para os momentos de calúnia e para os nossos momentos de desengano. Quando nós, por algum motivo, tivermos nas nossas histórias de vida a experiência da calúnia atravessando as nossas existências, esta obra seria uma obra importante para a leitura diante da postura que Célia toma na trajetória da obra. Portanto, nós vamos ter aqui uma possibilidade muito grande de vermos o desdobramento dessas questões pelo lado dos aspectos morais que essa obra vai nos oferecer. Ela está dividida em duas partes, cada parte dela tem 7 capítulos,
e a gente vai observar o personagem Célia transitando em fundamentalmente 2 grandes ambientes. Se tudo der certo, hoje a gente vai ver Célia transitando no ambiente A, no primeiro ambiente. E na nossa próxima live, a gente vai ver a segunda parte, não do livro, mas a segunda parte da história, né? Porque a primeira parte da história atravessa até a segunda parte do livro. A gente vê a segunda parte da história, onde muita riqueza de conduta vai aparecer nesse outro momento. Então, esse é o nosso foco. O foco é essa personagem chamada Célia. Ela é um personagem que tem conexões com a história. Nós encontramos informações sobre este personagem na história do cristianismo. Ela passou para a história com o nome de Santa Marina. Existe uma santa na Igreja Católica com esse nome, e que a história de Santa Marina tem uma conexão muito forte com a história de Célia. Nem todos os pontos são coincidentes, não. Tem vários pontos da história de Emmanuel que são diferentes daqueles que foram apresentados na narrativa que a nossa humanidade consagrou para a história de Santa Marina. Mas ela é, na verdade, vinculada a essa história como um todo. Dito isto, nós podemos começar a nossa discussão para que a gente se aproxime da narrativa que nós iremos ter. O livro se chama 50 anos depois, porque ele vai começar, na verdade, 50 anos depois da desencarnação de Públio Lentulus, que, como nós vimos na obra número 1, desencarna em Pompeia, naquela erupção do Vesúvio. Então, ali a gente vai ter a chance de ver como é que se organizou o psiquismo de Públio Lentulus no final de sua existência, quando o senador orgulhoso já dava assim, legítimos sinais de transformação já no final da obra, pelo perdão que ele concede a André e pelo início das suas transformações, mostrando que, sim, o sofrimento que ele havia atravessado durante essa existência tinha, de fato, deixado algumas marcas na sua personalidade. A história, portanto, ela vai ter início no ano de 131. Esse ano de 131 é um ano muito interessante, porque é o ano em que nós já estamos sob o domínio do imperador Adriano. Adriano foi um imperador muito notável dentro da história do Império Romano, porque ele foi quem determinou a última das guerras contra o povo judeu. Nós tivemos aquela guerra, né, no ano 70, quando ocorre a destruição do Templo de Jerusalém, e todo aquele conjunto de ocorrências que aconteceram, né, com a chamada diáspora que vai se dar, mas é agora, no reinado de Adriano, no ano 131, que ele vai promover verdadeiramente o final da história de Israel. É aqui, neste ano de 131, que Adriano vai mudar o nome daquela terra. Ali já foi chamado de Canaã, já foi chamado de Israel, e Adriano, para apagar Israel da história, porque o povo de Israel teria se levantado contra o Império Romano, ele então decide mudar o nome do lugar para Palestina. É aí que vai mudar o nome. Até então, mesmo os judeus não vivendo lá, ali ainda era chamado de Judeia, de Israel, e isso tudo levava a uma crença de que os judeus viveriam ali. Como Adriano vai determinar a última das 3 grandes guerras contra o povo judeu, então ele muda o nome. Havia um povo que vivia na região de Gaza, chamados de palestinos, ou Palestina, ou Falestine,
os filisteus. Então, filisteu, Palestine é o nome do povo que vivia na faixa de Gaza. Eles nunca foram proprietários da terra como um todo, mas eles eram proprietários daquela faixa de Gaza ali. Então, Adriano muda o nome do território e passa ali a chamar-se Palestina, que é como depois, para frente, os vários séculos que se seguiriam, iria ser designado o nome daquela região. Então, no ano de 131, reinado de Adriano, mudança de Israel como sendo Palestina, transformações muito grandes, guerras acontecidas para a expulsão dos judeus de sua própria terra, a condição de venda de muitos deles como escravos. Nós vamos ter, nessa janela de tempo, um processo que vai se arrastar por vários anos de guerras e culmina em 131 com a mudança do nome do território. Mas as histórias de guerra e de opressão ao povo judeu já vêm acontecendo de décadas anteriores. E aí, nessa janela, a história vai começar mostrando uma figura bastante singular, que é a figura de Nestório, que aparece na história como sendo um escravo hebreu. E aí é muito interessante. Esse escravo hebreu, chamado Nestório, é Públio Lentulus reencarnado. E aqui as conexões que aparecem dentro disso. Porque Públio Lentulus ele era um senador romano que viveu na Palestina e ele tinha uma certa rejeição pelos judeus. Achava que, na condição de romano, e isso era muito comum naquela época, ele era superior aos judeus. Então, ele vai renascer judeu. Durante sua vida, ele cometeu muitas injustiças e até levou um rapaz a ser tornado escravo por um incidente que nem justificaria isso. Então, agora ele é escravo. E ele fez isso e tornou escravo um rapaz, separando-o de seu pai. Nesta encarnação, ele é Nestório e ele tem um filho que também foi feito escravo. Quando a guerra começou, seu filho ainda era muito jovem, era uma criança, e a sua esposa desencarna, ele fica viúvo, e ele e seu filho são feitos escravos. O filho é levado para um lugar e ele é levado para outro, e não se encontram mais. Eles são agora, tomam caminhos diferentes, ambos escravos. Nestório para um lado e o filho de Nestório para o outro. Só que Nestório, em que pese ser judeu, em que pese ser uma pessoa que não teve uma relação direta com Roma, é um apaixonado pelo Império Romano. Por que isso? Porque ele é o antigo senador reencarnado. A situação dele ter sido, no passado, uma personagem notável da história do Império Romano, do século I, faz com que ele tenha uma paixão muito grande. E mesmo ele tendo nascido na Grécia, na cidade de Éfeso, que era nesta época ainda vinculada à Grécia, ele vai, então, ter uma paixão muito grande pela história dos romanos. E ocorre que ele já está maduro quando o livro começa, tem aproximadamente 45 anos, quando ele é comprado em uma feira por um jovem chamado Caio Fabrícios, que o compra para dar de presente ao seu futuro sogro. Quem é o sogro? O sogro é exatamente Elvídio Lúcio, aquele que havia sido senador e amigo de Nestório no passado. Os dois senadores do ontem, Públio Lentulus e Pompílio Crasso, agora se reencontram. Elvídio Lúcio continua romano e Públio Lentulus agora é um escravo judeu que vai ser escravo na casa dele. E ele, então, recebe este escravo de presente e fica muito impressionado com a cultura que o escravo tem, pela altivez, pela nobreza. Nem parece um escravo tão nobre, tão culto que ele se apresenta. E Caio Fabrícios havia comprado esse escravo porque ele tinha uma cultura muito vasta
e achava que ele poderia ser de muita serventia na educação das duas filhas que Euvídio Lúcio teria. Uma das filhas, a mais velha, chamada Euvídia, era noiva de Caio. Caio Fabrícios, noivo de Euvídia, compra para o sogro Nestório. E havia uma outra irmã de Euvídia, né? Uma outra filha de Euvídio Lúcio, mais jovem, de aproximadamente 18 anos, quando a história começa, chamada Célia. Esta menina de 18 anos, chamada Célia, filha de Euvídio Lúcio, é o nosso personagem central da história que a gente vai ter. As duas meninas têm como mãe uma mulher muito nobre, chamada Alba Lucínia, que é uma pessoa incrível. Célia, indiscutivelmente, é muito maior do que Alba Lucínia, mas Alba Lucínia é uma alma já muito nobre, é um espírito já de uma evolução significativa. E quando Alba Lucínia entra no ambiente e percebe que aquele escravo, que seria o preceptor das meninas, era tão culto e havia sido transformado em escravo por uma circunstância de uma questão política que havia naquela época, então ela olha para o marido, faz um sinal com a cabeça e ela, então, tomando de uma peça na mão, ela manda que ele se abaixe e ela, então, o liberta. É um momento muito bonito na cena, na história, porque a Madonna, a dona da casa, demonstrando uma piedade muito grande, transforma o seu escravo num homem liberto. Nestório seria professor das meninas, mas não na condição de servo, não na condição de escravo. Ele seria um professor liberto que daria aula para elas. E realmente ele era um professor incrível. Ele não vai ficar morando na casa dos seus senhores, ele vai alugar uma casa muito simples, num bairro de periferia, aonde ele dá aula também para outras pessoas e para as meninas também. Então, ele tem um salário modesto, ensinando para as meninas na casa delas e também para outras pessoas lá no bairro aonde ele morava. E assim, a vida vai se seguir. E tudo teria sido maravilhoso se a história estivesse centrada apenas nesses aspectos que dizem respeito a Nestório, à educação de Célia, de Euvídia, e a relação dele com Alba Lucínia e com Euvídio Lúcio. Mas vai acontecer algumas coisas muito importantes na narrativa. Euvídio Lúcio, o pai de Alba Lucínia, o pai de Célia, quando jovem, teve um relacionamento muito tórrido com uma moça na sua juventude que era muito, muito da pá virada. Chamava-se Cláudia Sabina. Cláudia Sabina era uma mulher impulsiva, interessada nos jogos da vida, muito sedutora, muito materialista, ligada aos prazeres materiais, cheios de muitos desequilíbrios no campo da sexualidade. E ela teve um relacionamento com ele quando jovem. Mas esse relacionamento acabou não dando certo. O vídeo acabou não se agradando muito de continuar esse tipo de relacionamento e o relacionamento acabou. O relacionamento terminou. E ela não gostou nada do relacionamento ter terminado. Ela ficou muito incomodada, porque ela queria ele, ela era apaixonadíssima pelo Euvídio Lúcio. Isso ele solteiro, jovem e tal, né? E daí que, pouco tempo depois que ela havia tido esse relacionamento com Euvídio Lúcio e que já havia terminado, ele, então, procura fazer ela procura perturbar a vida dele. Porque, pouco tempo depois, ele já começa a se relacionar com Alba Lucínia.
E ela não quer que eles se casem, porque o relacionamento de Elvídio com Alba Lucinha desagrada Cláudia Sabina. E ela procura desarticular a relação entre eles. Nesse período em que ela está longe de Elvídio e ele já está se envolvendo afetivamente com Alba Lucinha, ela se relaciona com outro homem. E deste relacionamento ela tem um filho. Aí o que ela faz? Pega essa criança, bota na porta do Elvídio, do pai do Elvídio Lúcius, que era o Quinéio Lúcius, para acusar Elvídio como se ele fosse o pai da criança. E Quinéio Lúcius, um homem muito sábio, muito prudente, ele resolve, então, acolher a criança, mas ele não vai criá-la. Ele leva a criança para o pai de Alba Lucínia, chamado Fabrícios, Caio Fabrícios. Não, Caio Fabrícios é o genro. É o... Oh, meu Deus. Ele leva para o pai de Alba Lucinha e ele vai, então, criar esta criança com o nome de Solano. Ele não sabe quem é a mãe dele, não sabe nada, e o pai de Alba Lucinha vai criar esta criança como seu filho, né? E isso o nome dele é Fábio Cornélio, ok? Então, ele leva para a casa do pai da Alba Lucinha, Fábio Cornélio. E ele pega a criança e cuida, cria como filho. Filho adotivo, mas filho. Muito bem. Foi uma investida que Cláudia Sabina fez para tentar separar. Não deu certo, sabe? Não deu certo. E ela está muito incomodada com o fato de que eles continuam casados e ela gostaria de separá-los. O tempo passou. Poxa, a filha mais nova está com 18, então já se passou muito tempo. Eu não consigo ler nada do que escrevem. Ai, deixa eu ver se eu consigo ler. Opa, boa tarde. Ah, sim, opa, tudo bom, Margarete? Como é que estão as coisas por aí, por Campinas? Muito bom, seja bem-vinda. Aí o Arlan pergunta, naquela época era comum o pai prover os estudos para suas filhas mulheres ou era uma excepcionalidade daquela família? Não era tão excepcional, mas também não é nossa, só ele fez isso. Não, era assim, não era tão excepcional, mas não era uma condição normal, não é? Naquele período, mesmo os homens, muitos eram analfabetos. Havia muitos homens que não tinham acesso. No período do primeiro século da era cristã, acredita-se que aproximadamente 10% das pessoas é que sabiam ler. É claro que entre os pobres o índice era altíssimo. Entre os romanos, esse número era maior, era mais alto. Mas nem todas as mulheres obrigatoriamente tinham esse tipo de acesso. Não era tão excepcional, mas também não era tão comum. Era notável, né? Uma coisa notável, mas não que se dissesse que, nossa, isso era demais. Mas havia uma certa tendência de que os homens fossem agraciados com esse tipo de possibilidade, até porque os postos de comando do império eram só exercidos por homens, né? As mulheres, elas eram sempre as esposas. Ah, essa é a esposa do tribuno, é a esposa do legado, essa é a esposa do... Sempre esposa. Nunca uma senadora, uma tribuna, uma generala, não existia. Então, as mulheres ocupavam um papel dentro da sociedade romana de ser do lar. Mas elas, evidentemente, tinham, a depender de cada circunstância, a chance de terem acesso à educação. Nesta família, em particular, havia, sim, uma ênfase maior para esses aspectos, a preocupação de educação, né? Que dependia muito da condição dos pais de entendimento dessas coisas. Muito bem.
Então, Alba Lucínia tentou separar o casal e não conseguiu. Só que agora nós estamos numa outra fase da história. Célia já tem 18 anos, a outra irmã é mais velha ainda. O casal está casado há mais de 20 anos. Mas Cláudia Sabina ainda não desistiu na sua paixão por Elvídio Lúcio. E é aquela coisa, ela tem aquelas paixões tórridas, e como ele dizia não para ela, ela ficava louca. Aí que dava mais vontade dela conseguir destruir o casamento deles para mostrar que ela era, sim, capaz de seduzir um homem e levá-lo quando ela assim quisesse. Para piorar a situação, Cláudia Sabina havia casado de uma maneira não por amor com o prefeito da cidade, chamado Lólio Úrbico. Este Úrbico, ele era um homem que havia sido um joguete na mão do poder. E o casamento dele com Cláudia Sabina havia se dado exatamente pelos interesses do Estado. E ele não tinha grandes paixões por ela, ele não a amava, mas ele tinha uma ardente paixão intensa por quem? Pela mãe de Célia, por Alba Lucínia. Então, para quem se perdeu na história, porque é muito nome de personagem, eu tenho um casal aqui de um lado, formado por Elvídio Lúcio e Alba Lucínia, casados e que se amam, deste lado. E tenho do outro lado um casal que não se ama, formado pelo Úrbico e por Cláudia Sabina. Então, este casal, que é desunido, está querendo se vincular ao casal unido. Úrbico apaixonado por Alba Lucínia e Cláudia Sabina apaixonada pela figura de Elvídio Lúcio. E aí começa um jogo que vai acontecer em duas frentes. Úrbico tentando, nas oportunidades que tem, seduzir a Alba Lucínia. Sempre que tem uma oportunidade, ele fala para ela que ele gosta dela, que ele não resiste aos encantos dela, e ela fugindo dos assédios que ele fazia a ela. E, do outro lado, Cláudia Sabina tentando, do jeito que ela podia, seduzir a figura de Elvídio Lúcio para que ele voltasse a ter com ela o relacionamento de antes. Nenhum cede. Nem Alba Lucínia cede para Úrbico e nem Elvídio Lúcio cede para Cláudia Sabina. Isso vai incomodando ela grandemente, vai criando uma situação muito difícil e ela começa, então, a se desesperar. Ela precisa de um suporte para fazer algo que seja bastante traumatizante, de tal sorte que o casal se separe. Então, ela procura uma mulher que mora na periferia da cidade. Aquilo que a gente poderia chamar de uma bruxa. Uma mulher que era médium, mas que vendia a sua mediunidade. Era uma mulher idosa, feia, os olhos empapuçados. Seu nome, Plotina. Grande conhecedora das leis espirituais, mas, ao mesmo tempo, muito infeliz do ponto de vista moral, mostrando para nós que termos mediunidade não é atributo de almas evoluídas. Então, vai acontecer o quê nessa sequência? Vai acontecer que Cláudia Sabina vai procurar por ela para tentar fazer alguma coisa contra a Alba Lucínia. E quando isso vai acontecer, se dá a frase mais bonita que o livro tem. A frase mais bonita da obra é proferida pela mulher mais terrível da narrativa.
Quando Plotina se concentra para tentar encontrar uma forma de prejudicar a Alba Lucínia, Plotina se concentra e diz: acho que eu não poderei fazer o que você quer. Acho que não conseguirei prejudicar a mulher que você deseja prejudicar. E Cláudia Sabina pergunta: mas por que eu estou pagando? Eu pago bem? Como que você diz para mim que não vai prejudicá-la? Por que não? Eu estou pagando para você. Eu sei. Acontece que do lado desta mulher existe um anjo. Não sei se está encarnado ou desencarnado, mas é um espírito de imensa evolução espiritual. E esse espírito pode impedir que você faça mal a ela. Porque os anjos têm o poder de aparar os golpes do mal. Porque em seus corações santificados, o sofrimento não é para nós. Ela estava falando de Célia, que Célia, com seu amor, com sua grandeza espiritual, seria capaz de qualquer sacrifício para salvar aqueles a quem ela amava. Mas Alba Lucínia nem está sabendo do que está acontecendo, nem imagina o que está sendo tramado contra ela. Desde o começo da chegada do casal na cidade onde eles se encontram, Cláudia Sabina já havia plantado as primeiras sementes para abrir o canal para a discórdia. Logo que o casal chegou a viver na cidade, de volta de Esmirna, chegou para Roma, nossa! Ela colocou dentro da casa de Alba Lucínia uma criada chamada Atéria. Essa criada, Atéria, ela tinha uma relação direta com Cláudia Sabina. Ela disse: você vai ficar lá dentro, você vai ser meus olhos e meus ouvidos. Todas as conversas, tudo que aconteceu, eu quero saber, porque a qualquer momento você pode ser útil para mim nesse processo de separação do casal. Eu vou dar um jeito de usar você no tempo exato. Aguarde. E ela não conseguiu ter uma forma até então de conseguir perseguir, mas ela descobre uma maneira de fazer isso. Aqui nós temos um comentário sobre Plotina. Acho que não poderei fazer o mal que você quer. Do lado desta mulher existe um anjo, e este anjo pode impedir que você faça mal a ela, pois os anjos têm o poder de aparar os golpes do mal. Eu poderia até dar a frase mais certa, como foi que Plotina respondeu para Alba Lucínia com relação a essas questões, porque isso está guardado no capítulo 4 da obra, em que onde capítulo 4 da primeira parte, onde elas se encontram para esse diálogo, né, para verificar se era possível que ela perturbasse. Então ela diz assim: um anjo de Deus pode aparar os golpes do mal, porque não existe sofrimento para seus corações purificados. E continua dizendo: para esses corações, olha que coisa linda, gente, pelo amor de Deus, para esses corações, a terra não consegue engendrar tormento ou desespero. As almas purificadas estão numa condição tal que a terra, com todas as suas dores, não consegue levá-las ao desespero e não consegue tornar as suas vidas atormentadas em função das serenidades espirituais que elas possuem diante da grandeza que já têm. Então, sim, os anjos têm o poder de aparar os golpes do mal. E assim, então, na ideia do que ela poderia fazer, surge um pensamento: poxa, eu já sei o que eu vou fazer. Como Cláudia Sabina tinha, através do pai, que era ligado ao imperador, vínculos políticos, ela consegue convencer Adriano a levar Elvídio Lúcio para ficar mais de um ano fora, acompanhando Adriano em visitas que ele iria fazer
a determinados lugares que o imperador estava produzindo obras. Poxa, ele poderia pegar uma pessoa local, ele poderia, de repente, até usar o Elvídio, mas deixa o rapaz voltar para casa. Mas o objetivo de Cláudia Sabina era exatamente desestabilizar o casamento. Então, ela vai no imperador Adriano e diz: convide Elvídio. O Doris está dizendo, a Doris está dizendo que a Cláudia não amava Elvídio, era apenas por capricho. Sim, é paixão, né? Paixão. A pessoa me disse não e aquilo me mexe por dentro, porque não é possível que você vai dizer não para mim, que sou tão sedutora, que sou tão poderosa, né? A gente vê tanto isso hoje, Doris, em que as pessoas procuram seduzir as outras só pelo prazer de seduzir, só pelo dom de dizer. Eu seduzi, quando consegue seduzir, aí abandona a pessoa. Não tem interesse real, só objetivo de seduzir o outro. Né? Então, vamos à frente. O que Cláudia Sabina faz? A jogada foi bem bolada. Ela tiraria Elvídio Lúcio de próximo da esposa por mais de 1 ano. E detalhe, ela iria nessa viagem. Então, ela jogava pelos 3 lados. Tirava Elvídio de perto da esposa. Isso já era uma. Segundo, ela viajava junto para que, estando junto na viagem, ela conseguisse ter chance de seduzi-lo no tempo que ela estava com ele. Ó, danada! Não só ela separou para que ele ficasse sozinho e isso abrisse uma perspectiva de que tanto a esposa do lado de cá como o marido do lado de lá ficassem fragilizados por conta da ausência do parceiro, mas ela também viaja para ficar lá na cidade para onde eles foram, para tentar, através da proximidade física, seduzir a figura de Elvídio Lúcio para que ele voltasse a ter as lembranças da juventude e ela conseguisse efetivamente seduzi-lo mais uma vez. Mas eu disse que eram 3 coisas, Fátima. Eu disse que eram 3 coisas. Uma era tirar o marido perto da esposa e a esposa de perto do marido. Beleza. A segunda era ela ir para perto do marido. E havia uma terceira. Ela abria o flanco para que o próprio marido dela, o Úrbico, olha o Úrbico, ficasse com o caminho aberto para que ele pudesse seduzir Alba Lucinha. Porque se Úrbico, sem saber das armações de Cláudia Sabina, conseguisse seduzir Alba Lucinha, isso também servia, porque acabaria com a felicidade deles. A felicidade do casal incomodava a Cláudia Sabina. O fato deles se darem bem, de haver uma harmonia entre o casal, incomodava a Cláudia Sabina, como a gente sabe que muitas vezes pessoas se incomodam pela felicidade entre os outros. Esse casal me dá até uma gastura de tão harmonioso que ele é. Então, às vezes, o processo de inveja também pode mover essas questões. E aí, aqui a Irani diz que ela não aceitou que ele não... Exato, ela não aceitou que ele não a quisesse. Conheço casos assim. Pois é, isso existe. E tem mais, Irani. Eles já tinham tido um relacionamento e depois o relacionamento acabou. Aí é pior, porque ela ficou com orgulho ferido, né? Poxa, ele me descartou, ele não me quis mais. Não, ele tem que me querer. E aí ela vai trabalhar com as armas que ela tem para tentar buscar esse antigo romance, não vou dizer amor, mas esse romance do passado de volta. E aí, qual é a consequência de tudo isso? Ela consegue. Elvídio não quer ir. Disse, não, mas eu não posso ir, eu vou ficar 1 ano fora. Como é que você vai ficar aqui? Aí ele fala com a esposa, como é que eu vou deixar você sozinha 1 ano.
Eu não sei nem quando que eu vou voltar. Não, eu vou dizer que não. Eu vou dizer para o imperador que eu não posso ir. E a esposa diz para ele, não faça isso. Você disser que você não você vai se indispor com o imperador. E você sabe como o imperador é. É melhor você ceder. Depois você volta, a nossa vida retoma. Não se preocupe com isso. Vá, faça. Ela falou no sentido mais puro possível, de tentar que o marido não se indispusesse com o imperador, que as coisas corressem bem, que tudo se resolvesse e eles retomariam a vida deles em paz. A ideia dela foi essa. Mas ele vai guardar esta frase dela, né? Que dá a entender, parece, que ela nem está fazendo questão que ele fique, né? Num coração desconfiado, isso pode acontecer. Mas ela diz para ele, não, não diga não, Elvídio, vá. Quando você voltar, a gente retoma a nossa vida. Eu aguardarei por você. Ele vai. E Cláudia Sabina vai. E nesse tempo que ela está lá, ela vai assediar Elvídio como ela pode para que ele caia. E ele, de todas as formas, tenta fugir das seduções que ela tenta impor sobre ele. E em Roma, Úrbico encontra o caminho aberto, porque a esposa havia viajado, o marido de Alba havia viajado, estava aberto o caminho para ele. Então, ele começa um fenômeno de sedução danado em cima dela. Ele vai seduzi-la de todas as formas, ele vai insistir para que ela cedesse aos caprichos dele, só que diferente do caso de Elvídio com a Cláudia Sabina, nunca houve nada entre os dois. Alba Lucínia nunca teve nenhum tipo de relacionamento com o Lólio Úrbico. E ele insistindo, porque ela é muito bonita e tudo mais. E detalhe, Célia, a filha, começa a ver muitas visitas do prefeito na direção da casa dela. Aquilo começa a chamar a atenção de Célia. O que esse cara tanto quer aqui? Depois que meu pai viajou, esse cara vive aqui, ele vive aqui o tempo todo, sabe? Não dá paz à minha mãe. Ele está o tempo todo aqui. E entre essas idas e vindas dele, Célia consegue ouvir alguns trechos de conversa. E nos trechos de conversa que ela ouve é ele se declarando desesperadamente para ela. Eu não suporto mais ver você, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Só que os trechos que ela ouve não deixam assim com que ela perceba se a mãe tem ou não tem envolvimento, porque ela ouve as falas dele dizendo que ele deseja ela, que ela não pode escapar, que ele não consegue mais resistir à beleza dela e tudo mais. E ela começa a ouvir isso. E abre na cabeça de Célia a perspectiva de que a mãe estaria cedendo para o prefeito. Ela admite essa possibilidade. E isso vai tornando as coisas meio complicadas, porque as insistências de Úrbico eram tão grandes que Alba Lucínia começa a entrar num processo depressivo, porque o marido viajou, ela ficou sozinha, cuidando das crianças, o outro assediando a família noite e dia, ela começa a adoecer, ela começa a ficar muito tempo acamada, ela começa a perder o viço, ela começa a se sentir muito sozinha, e ela dá sinais de que está, assim, bastante depauperada em função da ausência do marido. Já tinha 1 ano que o cara estava fora, o outro insistindo em cima disso, e ela adoece. Ela adoeceu. Ela adoeceu, ficou de cama, levantava para fazer as suas atividades, mas já não tinha mais a mesma vitalidade de antes. O psiquismo dela estava roubando a serenidade. Então, Alba Lucínia Irani parece um pouco, sim, com as estratégias usadas no livro Há 2000 anos também, com as calúnias em cima de Lívia, né?
E aí que Alba Lucinha já não é mais uma mulher tão saudável quanto antes. Está assim, abatida, os olhos já não têm mais a mesma vitalidade, sempre cansada, sem o vício de antes. E a filha vendo aquilo acontecer, está vendo a mãe ficar adoecida, está. E aí, será isso culpa? Será que é culpa que está fazendo minha mãe adoecer? Por que minha mãe está assim, tão abatida, tão adoentada? O que está acontecendo? Há uma oportunidade, inclusive, em que Célia surpreende a Téria, que é a serva, também ouvindo a conversa. Ela disse, o que você está ouvindo a conversa da minha mãe com ele? O que está acontecendo? Então, você vê aí, Anselmo Duarte, uma dinâmica da construção de um espaço aonde as pessoas estariam articulando o mal. Vejam como as ações de Plotina, elas são muito interessantes, porque ela assoda o caráter de Úrbico para que Úrbico assedie Alba Lucínia. Ela também utiliza da sua capacidade mediúnica para que entidades perturbadoras perturbem Euvídio Lúcio, a fim de que ele também não resista às estratégias de sedução de Cláudia Sabina. Mas mesmo com as perturbações espirituais que ela tenta fazer, na prática o fenômeno não acontece, mas as pessoas estão adoecendo. Elas estão ficando numa situação difícil. Elas estão ficando numa situação bem complicada, bem urdida, está muito sufocante a situação da família. E depois, quando Cláudia Sabina tem a notícia de que Euvídio Lúcio vai voltar, aí o que é que ela faz? Ela vem na frente e procura por Atéria. E diz, nós precisamos ter uma forma de separar esse casal, nada deu certo, não é possível. Eu levei o cara 1 ano para lá, não deu certo. Eu deixei meu marido aqui, também não deu. Nada deu certo. A única coisa que eu consegui foi acabar fisicamente com Alba Lucinha. Mas eu quero destruir o casamento, eu quero ele para mim de volta. E é quando Plotina, junto com Alba Lucinha, planejam uma forma de separar o casal. Meu Deus, que plano sórdido! A ideia seria a seguinte: a Téria plantaria no leito da mãe de Alba Lucinha uma criança recém-nascida. Na noite que Euvídio Lúcio chegasse, a Téria colocaria a criança do ladinho da mãe, para que a criança, então, pudesse dizer que Alba era infiel. Ele passou 1 ano inteiro fora, não custava nada ela ter tido um relacionamento com alguém e deste relacionamento tivesse surgido uma criança. E é exatamente o que vai acontecer. Quando Euvídio Lúcio está para chegar, Plotina consegue uma criança nas periferias da cidade e passa essa criança para Cláudia Sabina, que coloca nas mãos de Atéria para que ela plante a criança no leito de Alba Lucínia. Quando o marido chegar, ele vai encontrar um bebê recém-nascido na cama de sua esposa. Que conversa é essa? O que é isso? Como que isso vai se justificar? Como é que você explica um negócio desse? E aí, quando ela está plantando essa criança, ela vem, espera que a Alba Lucinha descanse, ela está dormindo, ela vai bem devagarinho, coloca e ninguém vê. Ninguém vê. Ela coloca a criança e ela vai saindo de fininho quando, de repente, o marido entra. Quando ele entra, que ele vê a criança no leito da mulher, ele fica louco. Fica louco.
Você me traiu. Aí ele faz as contas, né? O Úrbico andava cercando a casa, que ele já tinha visto ele algumas vezes conversando com ela. Passei um ano fora, o filho é dele. Você teve um filho. Pronto, aí, gente, vira uma confusão tão grande. Ele não dá tempo nem da mulher dizer, eu não sei o que é esta criança. Difícil de aceitar, né? Mas ele não dá tempo para ela dizer nada. E desesperado por conta da situação que está acontecendo, ele toma uma decisão: matar a Alba Lucínia. Se ele matasse a Alba Lucínia, iria ficar bom para a Cláudia Sabina, porque ela queria era tirar a Alba Lucínia da jogada. Ele ficaria viúvo, e aí, então, ele casaria com Cláudia Sabina. Seria ótimo. Então, funcionaria. E era exatamente a cena que elas queriam, que se criasse, que acontecesse, e a Téria está olhando assim, espreitando o que vai acontecer. O casal começa a brigar, é aquela confusão, tumulto, e o pai de Célia tira um punhal para matar a esposa. Quando ele tira o punhal para matar a esposa, Célia aparece. Os anjos têm o poder de aparar os golpes do mal. Célia aparece na cena, pega a criança e diz: o filho é meu. E agora? O filho é meu. Aí, eu vi de um Lúcio que ia matar a mulher, olha para frente, o filho é seu. Quer dizer, então, que você teve uma criança na minha ausência, desonrando a minha família? Então, ele tira o punhal para matar a própria filha. Quando ele vai matar a própria filha, o pai dele, chamado Quinéios Lúcius, que já estava desencarnado, o envolve para que ele não mate a própria filha. Alba Lucínia fica tão chocada que ela não consegue nem dizer, não é dela, porque se era dela, como assim? Como é que ela ia poder imaginar que alguém tinha colocado aquela criança? De repente, Célia estava falando o que era verdade. Sei lá, de repente ela tinha tido essa criança, eu não sei. Alba Lucínia estava em choque diante do acontecido, cansada, exausta, doente, sozinha, depressiva, com todas as dificuldades que ela estava tendo. Diante ela não consegue reagir. A coisa acontece de maneira tão rápida que a Alba Lucínia não sabe o que dizer. E aí, Célia agarra a criança e diz: o filho é meu. O pai vai para matá-la, mas o pai dele o envolve espiritualmente e ele não consegue matá-la. Ele não consegue matá-la. E ele toma uma segunda decisão: eu não vou matar você. Fora da minha casa. Você está expulsa da minha casa. Você desonrou a minha família. Eu tenho vergonha do que você fez. Você envergonha a família dos Lúcios. E ela não tinha feito nada de errado. Ela estava, na verdade, protegendo o pai para que ele não matasse a própria mãe. Flavinha Porto, a poderosa Flavinha Porto, diz: Euvídio Lúcius e Públio Lentulus reagem de forma semelhante em relação às suas esposas. É verdade, Flavinha. Você vê o que é a falta de diálogo, né? Não aceitar as coisas, não ter diálogo, não poder dizer, peraí, calma, senta aqui, vamos conversar. O que está acontecendo? Não, o orgulho está acima de qualquer coisa. Eu lembraria até uma frase do livro Há 2000 anos, quando o senador diz para a esposa dele assim: você estava conversando com a escrava como se ela fosse sua igual, você é uma romana. Você não pode conversar com Ana como se ela fosse igual a você. Ela é uma serva. A maior virtude dos romanos é o orgulho. Você está querendo perder a nossa maior virtude. Olha lá. Olha o que era a virtude.
Virtude era o orgulho. Virtude era o orgulho. E aí, então, o tiro sai pela culatra. Célia pega a criança e se dirige para a porta. A Téria estava assistindo todo o desenrolar da cena. Não era o que deveria acontecer, porque o objetivo de Cláudia Sabina era separar o casal, mas ela não conseguiu, porque os anjos têm o poder de aparar os golpes do mal. Aqui, Carmen Diva Belmont diz: creio que ainda existem culturas hoje em que as famílias não dialogam. Sim, existe. Existem famílias onde, hoje, né, se as mulheres tiverem algum tipo de relacionamento afetivo com pessoas que não sejam da sua religião, a família tem o direito de matar. A família mata. E não é considerado crime, né? Não é considerado crime, porque nessas culturas a mulher tem que casar com pessoas que sejam da mesma cultura. Se ela decide se envolver com alguém de outro ambiente cultural, ela naturalmente vai ser eliminada. E aqui o Fran Carlos Fogaça diz o seguinte: olha, naquela época era uma situação de desonra para a família. Ah, sem dúvida nenhuma. Né? Então, aqui nós temos uma situação bem difícil. As duas planejaram, né? Plotina junto com Cláudia Sabina, essa trama terrível. E quando a Téria vê que deu errado, ela se aproxima de Célia, surpresa com o que aconteceu. Como que Célia tomou essa decisão? Ela tinha 18 anos, ela era uma menina, ela vivia naquele ambiente de Roma, onde uma menina de 18 anos não tem experiência de nada. Ela é uma romana, quer dizer, ela tem as mãos finas, ela nunca trabalhou no pesado, ela nunca cuidou da própria vida, ela sempre foi cuidada, né? As servas sempre cuidaram dela, ela sempre teve muita proteção na sociedade. Ela não sabe nem se cuidar, coitada. Então, quando a menina pega a criança e vai para a porta, a Téria fica chocada com o que está acontecendo. E se vira para a Célia e diz: e agora, minha filha? Como vai ser? Com quem tu vais ficar? Que perdeu a família. Vai ficar com quem? Com quem tu vais ficar? E Célia responde: eu ficarei com Jesus. Ai, os anjos têm o poder de aparar os golpes. Porque a terra não tem, com seus tormentos, capacidade de produzir nelas desespero. Ai, ai, é uma coisa impressionante. Essa cena é uma cena muito forte na obra, e ela marca uma fratura na história, porque a história vem até aqui dentro de um certo ritmo, e ela dá uma espécie de um plot twist aí na hora, quando você fica: meu Deus, o que vai acontecer? O cara vai matar a mulher dele, e a menina se coloca na frente, impede o assassinato, tomando a criança para si. E ali, realmente, como o Paulo está dizendo, vai começar a grande saga de sofrimento de Célia. Mas o que o livro fala sobre Célia? Tirando o foco desse aspecto do mundo dos adultos, antes de Célia sair de casa, vamos falar um pouquinho dela, né? Conhecer um pouquinho quem é esta moça. Ela é uma jovem, tem 18 anos, mas tem uma maturidade imensa, ela tem uma lucidez incrível e é cristã. Ela é cristã, ela já havia admitido o cristianismo como doutrina para a sua vida. Ela já tinha Jesus, mas estamos no ano 131, os romanos estavam começando a se aproximar da mensagem cristã. Já havia alguns, mas não os jovens, né? Geralmente eram os
os adultos que podiam ter mais liberdade, que estavam procurando um novo culto, mas a família dela não era, a família dela era pagã. Alba Lucínia, pagã. O pai dela, pagão. Os dois pagãos. Que conversa é essa que eles, mesmo sendo pagãos, sem nenhuma proximidade com o cristianismo, tinham uma filha pagã? Bom, o que aconteceu com ela é que eles haviam chegado em Roma, mas eles vinham de outra cidade. Eles vinham de Esmirna. Onde eles estavam, o pai dela tinha uma propriedade, e ela era mais jovem. Ela ainda na faixa dos 15, 16 anos, ainda uma menina adolescente, ela vivendo na propriedade de seu pai, ela conheceu, tinha uma proximidade maior com os servos, e entre os servos havia um jovem chamado Ciro. Ela tinha aproximadamente 15 anos, mas ele já tinha 20, ele era mais velho do que ela. E ele era cristão. E esse menino, esse jovem Ciro, cristão, foi quem apresentou Jesus a ela. Jamila Valente diz que meu avô era delegado de uma cidade e tinha que manter a reputação. Minha mãe foi deportada de casa no interior da Bahia para São Paulo por conta de um beijo na década de 60. Eu conheço tantas histórias assim. Não precisava nem engravidar, bastava os pais saberem que elas tinham algum tipo de relacionamento para que a família as expulsasse de casa. Esta obra aqui era de 1939, ela é a introdução dela, né, foi assinada no dia 19 de dezembro de 39. Ela é publicada em 1940, mas ela foi recebida em 39. Em 1939, a sociedade era muito diferente do que é hoje. 1939 ia começar a Segunda Guerra Mundial. Nossa sociedade era extremamente patriarcal quando este livro foi feito. Não estou nem me referindo ao ano de 131, que é quando essas coisas estão acontecendo. Não estou me referindo a isso, estou me referindo ao século atual. Já era diferente. Meu Deus, que dirá naquela época? A rigidez que a sociedade possuía naquele período. Então, a menina, adolescente, conhece Ciro. Ciro é cristão. E eles se apaixonam maravilhosamente. Só que o relacionamento deles é um relacionamento totalmente platônico. Ciro nunca fez nada do ponto de vista sexual com Célia. Eles passavam horas conversando, e Ciro falando para ela o que era o cristianismo, qual era a proposta que Jesus tinha. E ela achava aquilo tudo encantador. E as falas dela com Ciro fizeram com que ela se apaixonasse e se convertesse ao cristianismo, mesmo a família sendo pagã. Então, assim, a família era pagã, mas Célia era cristã. O pai achava aquilo de última. Meu Deus, como essas ideias perniciosas que negam os nossos deuses. Essa menina é uma subversiva, isso não pode. E ele não conseguia admitir que a filha tivesse esse tipo de pensamento. Só que o pai dele, o pai de Elvídio Lúcius, chamado Quinéius Lúcius, era um cara incrível, era um sábio. Ele era, na verdade, pagão também, mas era de uma sabedoria absurda. Quando eles chegaram na cidade, logo que chegaram, o pai procurou pelo avô dela, Elvídio procura pelo Quinéius Lúcius, diz: olha, meu pai, estou muito preocupado com Célia. Célia anda ouvindo essas ideias cristãs, esse negócio é muito perigoso, é cheio de bobagem, contra os nossos deuses. Aí Quinéius disse: isso é coisa de jovem, ela tem que conversar com ela. Eu não tenho paciência de conversar com ela. Não tenho paciência para conversar.
Então, faz o seguinte, manda ela vir aqui comigo, que eu converso com ela. Eu sempre me dei muito bem com Célia. Manda ela vir aqui, passar um tempo aqui em casa, que eu vou conversar com ela e eu vou tentar entender isso e demovê-la dessa ideia cristã. A menina vai passar um tempo com o avô. Nesses dias que ela está lá, o avô, muito habilidosamente, leva a conversa até o ponto em que chega na questão cristã e ela vai contar o que aconteceu. Ela conta que ela conheceu Ciro, que nunca aconteceu nada, que havia um servo chamado Pausânias que mentiu para o pai dela, dizendo que o rapaz havia sido molestador dela, e então o pai não quis nem ouvi-la, nem ouvi-lo, colocou Ciro no tronco, espancou o rapaz, faltou matar o garoto, e o expulsou para longe da cidade, porque ela não queria que ele jamais visse ela. E ele foi defenestrado da fazenda. Depois de espancar muito, deixá-lo bem ferido, ele mandou o garoto para fora, o jovem, né? E ele foi embora da cidade. E o avô dela diz assim, sim, mas o que tem de tão especial nesse cristianismo para você ficar tão apaixonado? E aí, eles passam uma noite conversando sobre o cristianismo. E o surpreendente acontece. Ao invés do avô convencer a neta de que o cristianismo estava errado, acontece o contrário. O avô acaba sendo convencido pela neta. E Flavinha Porto, mais uma vez com as suas espetaculares contribuições, diz: os anjos também têm o poder de transcender as questões sexuais e se nutrem através do amor. Sim, eles conseguem sublimar o amor com mais facilidade. E isso faz com que as suas histórias afetivas tenham muito mais a presença do amor legítimo, do amor ágape, não é? Aquele amor que nutre as almas, do que o amor outro, que é o amor eros, da relação entre duas pessoas no sentido da busca da complementação sexual em si. E aí, a neta convence o avô de que o cristianismo era a mensagem correta. O avô passou a noite em claro depois. Ela conversa com ele e depois ela diz, olha, eu vou dormir. E o avô não dorme, o avô fica a noite inteira acordado. Quando a filha dele chega, Márcia, filha dele, ele está ainda olhando o sol nascer, refletindo nas verdades espirituais que a neta deixou para ele. Porém, incrível que pareça, aconteceu o contrário. A neta converteu o tio para que ele se tornasse, não vou dizer um cristão, mas que ele admitisse as ideias cristãs como razoáveis. É um momento muito bonito na obra, porque tem um momento em que o pai diz assim, por que você não conversa com seu pai? Que você não consigo conversar com ele. Para que você consiga conversar com uma pessoa, ela tem que estar na mesma faixa que você. E meu pai não é uma criança para conversar. Com o senhor eu consigo, mas com ele não dá. Então o pai tinha pouca flexibilidade de entendimento. Esse avô dela faz uma reflexão muito profunda na sua vida, mas ele já estava assim, igual a mim, assim, bem velhinho já. Então ele acaba se tornando uma pessoa que filosoficamente admite o cristianismo, não se torna cristão, né? Não é um cristão declarado, mas é alguém que agasalha dentro de si a compreensão de que, sim, o cristianismo, o cristianismo está certo. E aí, dentro dessa perspectiva, o avô vai viver mais um pouco de tempo, mas ele adoece e vai desencarnar. Quando ocorre o incidente de Ovídio Lúcio querer matar a filha, o avô já teria desencarnado. E é ele que envolve o filho. E Ovídio diz, não faça isso, não mate sua filha. E ele, então, toma a decisão
de permitir com que a menina sobrevivesse. Esse avô de Célia, Quinéios Lúcius, nós espíritas conhecemos de maneira mais efetiva. Ele não é só Quinéios Lúcius, ele é também Néio Lúcio, o autor de uma obra por Chico Xavier chamada Alvorada Cristã. Pode procurar, depois vocês procurem. Néio Lúcio, ele pegou o nome Quinéios Lúcius e deu uma aportuguesada no nome, e ele se apresenta depois como Néio Lúcio. Eu, quando era menino pequeno, que via esse nome Néio Lúcio, eu pensava que era um espírito de um garoto, Néio Lúcius. Deve ser algum garoto adolescente que escreve pelo Chico. Esse livro é um livro muito bom para a juventude, para a pré-juventude. Tem historinhas boas, mais curtinhas. Então, eu dizia, eu acho que esse cara aí é um jovem. E depois eu vinha saber que não, que ele, na verdade, desencarnou assim, quase que nem eu, não é? E ele, então, volta para o mundo espiritual idoso, mas ele fica vinculado ao neto. E quando ocorre aquele incidente, é ele que protege. Nessa hora, na história, a gente vai mudar a página para tentar entender o que teria acontecido com a figura de Nestório, com a figura de Ciro, com o que aconteceu com esses personagens. Então, o que aconteceu foi o seguinte: nós vamos ter um momento da história em que os personagens centrais eles são convidados a ir a uma solenidade cristã. Alba Lucínia está interessada em querer saber alguma coisa sobre o cristianismo. Ela tem uma amiga dela que sugere que ela vá para conhecer, chama-se Túlia, a amiga dela, e aí Túlia convida Alba Lucínia, ela vai junto com Célia para verem uma cerimônia lá nas catacumbas, e duas coisas surpreendentes vão acontecer nessa hora que elas vão à catacumba. Surpresa número 1. Quem é o pregador da noite? O pregador da noite é Nestório. O professor Nestório delas vai substituir o pregador que havia sido assassinado. Então, ele vai mostrar-se cristão ali, ele vai saber. Ele nunca falou que ele era cristão. Ele deu aula para as meninas o tempo todo, ele nunca disse sou ou não sou cristão. Nunca falou nada. Ele simplesmente foi professor sem nunca tocar no assunto. Quando ela vê, diz, meu Deus, Nestório é cristão. Aí ela fica ainda mais apaixonada pelo Nestório. E a segunda grande surpresa dessa visita é que também está na catacumba Ciro. Ela reencontra seu amor. Ele também estava em Roma. E também estava nas catacumbas nessa noite. E ele vai ter um encontro com ela. Ela vai rever ele novamente, com um detalhe que é fantástico. Ciro reencontra Célia e Ciro reencontra Nestório, seu pai. Sim, o filho de Nestório, que quando ele teve a sua viuvez, foi vendido para um lado, ele para o outro, é o mesmo Ciro. E eles se encontram, os pai com o filho, Célia com Ciro, se encontram nessa reunião das catacumbas e também Nestório se revela como cristão. Mas quando Cláudia Sabina fica sabendo que está acontecendo uma reunião, ela manda soldados para prender os cristãos. E acaba acontecendo que Célia e sua mãe não são presas, mas Nestório e Ciro são. Eles são presos
e são levados para o martírio, ficam presos. E quando eles estão presos, Nestório intercede, pede para que o menino seja liberto. Ele diz, se quiserem me matar, pode matar, mas eu queria que libertasse meu filho. Eu quero interceder pelo meu filho. Por favor, libertem meu filho, libertem meu filho. Eu fico. Querem matar alguém? Pode me matar. Mas ele é jovem, deixa ele seguir a vida dele. E aí a gente vai lá no livro há 2000 anos. O senador, quando romano, ele recebeu um pedido de um pai hebreu para que libertasse seu filho que estava preso. No livro há 2000 anos, Públio Lentulus pede que se liberte, André de Giora pede que Públio Lentulus liberte o filho dele. E ele, como romano, não liberta o filho hebreu daquele que pede. A situação se inverte. Agora ele é o judeu e está pedindo para um romano que liberte o filho dele. Aí também não é atendido. Os dois continuam presos e são levados para o martírio. Mas o martírio deles não é feito com feras que devorassem, nem são tocados fogo, nem são jogados no azeite fervente. Eles são amarrados no porte do martírio e são flechados. Morrem por flechadas, amarrados nos postes. Nesta cerimônia, inclusive, Euvídio e Alba Lucínia estão presentes. E o curioso é que, quando acontece a morte de Nestório, um anjo divino aparece, beija o rosto de Nestório e o retira e o leva. Esse anjo que aparece e que beija Nestório é Lívia, do livro há 2000 anos. Única aparição dela nas várias obras que seguiriam. Ela não vai mais aparecer no livro, nem no livro Ave Cristo e nem no livro Renúncia. Não há a presença de Lívia mais. Não há. Mas o livro, 2000 anos, o livro 50 anos depois, traz uma fala em que diz que os espíritos que se amam, as almas, está no capítulo 4 da segunda parte, as almas gêmeas preferem se aguardar para chegarem juntas nas regiões sublimes. Então, quando você tem almas gêmeas e uma ficou para trás, agrada a que está mais à frente trabalhar para puxar a que está atrás para que elas entrem juntas nas regiões sublimes. Lívia não vai aparecer mais nos livros subsequentes, mas ela não deixa de estar vinculada a Emmanuel. Ele continua vinculado a ela e ela continua trabalhando pela ascensão dele, e ele faz um trabalho magnífico de ascensão, né? O trabalho dele como Emmanuel através de Chico é maravilhoso. Mas Lívia está à sua frente. E aí a gente vai ver o término da encarnação, tanto de Nestório como de Ciro. Quinéios Lúcius ainda tenta interceder para que eles sejam libertos, não consegue. A menina sabe que Ciro vai desencarnar. E ela se reorganiza mesmo depois da compreensão de que o grande amor da vida dela não estaria mais ao lado dela. Então ela está bem sozinha, não é? Porque Nestório, que poderia ser uma espécie de figura paterna, não está para dar apoio, ela poderia ir para a casa dele. Ciro, que sua alma gêmea também não está, que poderia ser um apoio para ela. Também Quinéios Lúcius não está mais, não dá para ela ir para a casa do avô, tem como ela chegar lá, até porque ela está desonrada, ela nem poderia procurar pelo avô se ela é fruto da desonra, ela tinha que esquecer a família dela, ela tinha que, na verdade, se submeter às condições que a própria existência apresentava para ela nesse momento. E aí,
como bem disse o nosso querido Paulo Witter, nós vamos ter ali a mudança da história. O mais lógico é que esse fenômeno fosse o último capítulo da primeira parte, né? Para a gente começar a segunda parte com uma nova história, mas não é. Isso vai acontecer no capítulo 2 da segunda parte da obra. Toda a primeira parte é a saga de trama de Cláudia, Sabina, Plotina, Atéria, tentando, Lólio Úrbico tentando, ou seja, aquela jogada para tentar destruir a felicidade do casal, nada é conseguido. Passa para a segunda parte, a trama vai se desenvolvendo na segunda parte, nada. Quando é no segundo capítulo da segunda parte, é quando o bebê é plantado e Célia tem que sair de casa. Ela é expulsa com a criança no colo e quando ela sai na porta, ela diz, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu não tenho nem leite para dar para essa criança. Era um bebê nascido. Nem leite eu tenho para dar. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, eu tenho só a roupa do corpo. Ela tinha, na verdade, a roupa. Ela, porque é a única coisa que ela pode ter nessa hora. Resultado, nós não vamos ter, neste cenário, nada de relevante que ela pudesse levar. Ela não tem dinheiro, não tem joias, só a criança. O vestido, a túnica que o pai havia dado para ela, ele chegou a ver. Vai perceber nessa hora. Ela não tem para onde ir. Então, ela começa a andar pela cidade procurando alguma forma de se apresentar para a cidade. O que ela vai fazer, para onde que ela vai, o que ela vai fazer, meu Deus, como vai ser a vida dela, e agora, para onde vai? E aí ela começa a andar pela cidade, ela entra nos subúrbios da cidade. E é aquela coisa, as pessoas mais pobres geralmente são bem mais solícitas, são bem mais acolhedoras. E as mulheres pobres da cidade a acolhem. Ali na periferia de Roma, onde ela está, e ela diz, eu não tenho o que dar para essa criança, ela tem fome, eu não sei o que fazer. E é quando, então, as mulheres dizem para ela, olha, nós temos uma jumenta que deu cria e, de repente, a gente pode pegar o leite dessa jumenta e dar um pouco para a criança, para ver se ela se mantém com esse leite, né? E é o que eles fazem, eles dão leite para ela, de jumento, a criança bebe, e é com que ela se acalma. E ela vai se abrigar na casa de uns companheiros, que são inclusive cristãos, que vão permitir com que ela se abrigue durante essas primeiras oportunidades que ela tem de desenvolvimento. Ela vai se abrigar na casa de uma mulher chamada Orfília. Essa Orfília cristã leva Célia para a casa dela, mas ela é uma mulher jovem, né? Bonita, uma menina bonita, com aquela criança no colo, e a ideia é que ela ficasse ali até eles resolverem o que fazer com ela, como que ela poderia ficar. Era uma comunidade cristã, ela poderia ser abrigada. Poxa, dá tudo certo. Ocorre que o filho dessa Orfília não era cristão, e ele começa a assediá-la. Ele começa a assediar essa moça. E ela, com medo do assédio, ela foge da estalagem. Para onde que ela vai? Ela não sabe também. Ela sai andando a ermo, com a criança no colo,
sem saber o que fazer, a criança com fome, e ela andando, e sem saber para onde vai. Imagine, você com 18 anos, sem nenhum tipo de experiência de viver sozinho, com uma criança para tomar conta, sem dinheiro no bolso, sem nada, andando sem saber para onde vai, perdida, simplesmente perdida, andando. E a gente observa que nesse pedaço da obra, o personagem Célia, ele tem medo. Ela tem medo, ela fica, e agora o que vai ser? Ela não tem uma postura de assim, não vou ficar temerosa, vai dar tudo certo. Ela tem receios, ela tem medo, ela tem incertezas, ela tem inseguranças, ela tem uns momentos de fragilidade nesse trecho da história em que ela está andando, procurando por algum lugar onde ela possa ir. E daí, nessa peregrinação que ela faz, ela, andando pela estrada, passa um cara numa carroça. Ela, opa, pede carona na carroça. E o cara, para onde você vai? Não, eu vou para onde você for. Aí o cara leva ela na carroça. Ela vai com a criança, junto com a criança levando, aí a criança não tem o que comer, mas ela vai levando, até que chega num certo local. Ele diz, olha, daqui eu vou para outro canto, aí eu não vou descer aqui. Aí ela desce. Ela desce e ela se abriga numa furna, numa espécie de uma pedra que tem assim, e ela se abriga ali na beira da estrada com a criança, sem saber o que é que ela ia fazer. Meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu não tenho um lar, um lugar, um nada. Meu Deus do céu. De repente, quando ela vê o cunhado, que a essa altura já havia casado com a irmã dela, o chamado Caio Fabricius, mesmo que comprou Nestório para dar ao sogro, ele era um homem de 35 anos à época, e casou com a irmã mais velha dela, chamada Euvídia. Ele passa na estrada com mais 2 servos. E quando eles vêm andando, passando na estrada, quem eles veem? Célia, numa furna na beira da estrada. Quando ela vê, ela diz, Caio, por favor, me ajude, por favor. Eu não tenho comida, eu não tenho nada. Me ajude, por favor. E ele, então, reduz a marcha, olha para ela e diz, não conheço você. Eu tenho uma cunhada, tive uma cunhada com este nome, chamada Célia Lúcius, mas estou vindo do sepultamento dela. A família simulou o sepultamento dela e enterrou um caixão como se fosse o dela, para que ela morresse para a família. E Caio Fabricius estava voltando já, não é? Voltando do sepultamento, entre aspas, que ela teria sido objeto. E aí ele diz para ela, eu não tenho nenhuma cunhada com este nome. A única que eu tinha faleceu e eu estou vindo do sepultamento dela. E ele vai embora e deixa ela. Os servos que estão na carroça, nossa, ficam mortos de dó dela. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ele simplesmente vai embora e deixa ela para trás. Eles ficam olhando aquela circunstância e aí, quando ele se afasta, ela entra num processo de desesperança muito grande. E nesse momento de desesperança, ocorre uma mudança grave no processo de entendimento do que seja a vida dela. Ela que estava muito fragilizada, muito doída por tudo que ela havia passado nessa história toda, ela vai descobrir que, diferentemente do que ela imaginava, ela não estava sozinha. O seu avô estava com ela. E vai haver uma mudança na personalidade dela aqui, sabe?
ela vai mudar. Que quando ela tem a possibilidade de compreender que o avô está com ela, aquele medo, aquele receio, aquela coisa desaparece dela. Ela ganha uma força, uma coragem, uma capacidade de reagir a tudo isso muito grande. E a gente observa que ela deixa de ser a menina frágil, temerária do que vai acontecer, e ganha muita coragem. E diz, não, eu vou, na verdade, agora, meu avô, que o avô diz para ela, eu estou contigo, você não tema, eu vou te acompanhar. A criança já tinha até desencarnado quando o avô aparece para ela. Ele diz, essa criança que estava com você era o Ciro que havia voltado, o seu companheiro. Ele voltou para passar um pouco de tempo com você. Mas eu vou estar com você e vou facilitar com que você desenvolva novas possibilidades de desenvolvimento das suas condições, ou seja, você está sem pai, sem mãe, sem ninguém, mas eu vou cuidar, a partir de agora, quem vai cuidar de você sou eu. E ela ganha uma coragem, uma crença danada, ela se enche de coragem e continua a caminhada, sem saber para onde vai. Aí aquele mesmo carroceiro passa uma segunda vez, ela pega uma segunda carona com esse mesmo carroceiro. E ele vai andando na carroça, até que ele chega numa cidade chamada Minturnes. Ali ela desce. E ali tinha um casario, assim, várias casas, ela fica olhando as casas, e aí é que vem a intuição do avô dela, né? O avô dela diz para ela, entre naquela casa. E aí ela entra em uma casa específica. Quando ela entra nesta casa, lá morava um romano chamado Lécio Munácio, que a acolhe e a coloca por dentro, e eles iniciam uma conversa muito interessante. Ele havia perdido a filha há pouco tempo, e tinha uma filha chamada Lécia, que havia desencarnado. A menina chega e, de certa maneira, ocupa o espaço psicológico da filha que havia desencarnado. Lécio Munácio, ele era casado e tinha esta filhinha. Num dado momento da história, a esposa dele se envolve com outro homem. E quando ela se envolve com esse outro homem, ele, Lécio Munácio, descobre que a mulher o havia traído. Como ele sabe que ela havia traído, ele vai atrás para buscar vingança de tudo que ele achava que deveria fazer. Então, ele vai atrás do homem que havia traído ele, não é? E ele se vinga. Ele mata o homem. E, em função disso, ele é condenado à morte. Ele vai ser condenado à morte. Só que, ó, como são as coisas. Atenção para a informação. Ele iria ser morto. Só que o avô de Célia, Quinéios Lúcius, intercede junto ao imperador para que ele não seja morto. Aí você vê, Quinéios Lúcius intercedeu em favor dele. Agora, a neta de Quinéios Lúcius vai se abrigar na casa dele. Você vê como a coisa é? E aí ele conta que depois que ele perdeu a esposa, ele ficou muito sem objetivo de vida, e que ele, então, procurou uma comunidade na cidade de Alexandria, e nessa comunidade ele ingressou, mas ele teve que mudar de nome, e nessa comunidade ele deixou de ser o nome que ele tinha, Lécio Munácio, e passou a se chamar Irmão Marinho, isso era o nome dele lá.
todos era uma comunidade monástica, viviam só homens lá dentro. Então, ele tinha se isolado nessa comunidade, mas aí ele saiu para vir buscar a filha, Lécia, para levá-la para a comunidade. Aí vai me dizer, ué, mas como que vai levar a menina para a comunidade se lá só tem homem? Aí que está. Ele iria levar a filha como se ela fosse filho. Ele iria dizer que a filha era um filho para que ela pudesse entrar na comunidade com ele e eles viveriam como cristãos dentro dessa comunidade. Só que a menina faleceu. E ele, então, estava se preparando para ir para a comunidade sozinho. É nessa hora que aparece Célia na vida dele e ele a acolhe como se ela estivesse preenchendo o espaço psicológico da filha que ele havia perdido. Então, nós vamos perceber aqui os arranjos da lei de causa e efeito. A filha, então, desencarna, ele sozinho, iria para lá, para dentro da comunidade e ia sumir no mundo. Quando Célia aparece, ele diz, não, eu vou voltar ao meu plano. Vou voltar ao meu plano. Eu vou levar você comigo, você vai ser meu filho e nós vamos entrar juntos na comunidade. Nós vamos nos preparar, eu vou colocar, você vai usar só roupa de homem para que os vizinhos vejam que você é homem. E quando eu for embora para Alexandria, você vai comigo e vai ficar com o meu filho. Quando eu morrer, você fica lá na comunidade, está protegido. É uma maneira de proteger você do mundo aqui fora. Essa foi a ideia. Tudo ficou preparado dessa forma. Ocorre que ele começou a adoecer muito rápido. E aí, ele vai desencarnar. E quando ele desencarna, percebe que ele vai morrer, ele pega e diz para Célia o seguinte, agora você vai ser o meu filho, você vai herdar tudo de mim. Então, ele transfere todos os bens dele para ela, faz uma carta de apresentação desse filho na comunidade de Alexandria e ela entraria na comunidade no nome dele. Ele era irmão Marinho e ela seria irmão Marinho novo, porque era o filho do irmão Marinho. As coisas se organizam desta forma. Ela se despede dele com muita dor, porque ele foi uma pessoa incrível na vida dela. Ele vai desencarnar. E Célia, então, abandona a personalidade de Célia. Célia vai morrer. Célia já havia morrido lá em Roma quando os pais sepultaram. Agora ela vai morrer como Célia e vai ser o filho de Lécio Munácio e vai se apresentar nesse monastério de Alexandria para tentar ingressar como um dos integrantes, como homem, para ver se vai dar certo. E aí é a grande questão que a gente tem para a próxima semana, para a nossa próxima live. O que vai acontecer quando Célia, não mais Célia, mas o irmão Marinho, bater na porta para tentar entrar nessa comunidade? Se ela vai conseguir entrar, se não vai conseguir entrar, e o que aguarda por ela nessa comunidade nova aonde ela vai fazer parte. Bom, se nós tivermos dúvidas, está na hora. Aí, gente, não sei se vocês gostaram, mas a história tem voltas e reviravoltas. Tem. Muito boa, hein? A gente tem a continuação, a segunda parte, no dia 30 de agosto, 30/8. Não é o próximo sábado, é o outro. Não é. É o outro. Dá uma pulada, então dá tempo das pessoas adiantarem o livro, quem ainda está lendo. Mas é uma história que realmente a gente fica aqui, estava eu e Carmen aqui o tempo todo. Conversando sobre isso. Eu achei curioso quando você mencionou que naquele momento, naquela janela que ela ficou ali na estrada, ela teve medo.
Então, isso quer dizer que, Sim. apesar da toda a evolução espiritual que ela tinha, quer dizer, apesar do medo, eu acho que é o medo, o fato de ter medo ainda engrandece mais o caráter, né, dela, da superação que ela vai ter adiante, porque apesar do medo, apesar de tudo, essa é a resiliência do espírito humano mesmo. Apesar de tudo, a gente se direciona no sentido correto em algum momento. É verdade, é verdade. E assim, né? Isso mostra que a história tem mais tintas de realidade, que ela é um personagem mais próximo de nós, porque ela tem inseguranças, né? Ela tem inseguranças, que mostra que pessoas, mesmo com grandeza, têm insegurança, mas isso não tira delas a coragem de prosseguir. Existem algumas pessoas, né, que falam, dizem, que o livro 50 anos depois é uma encarnação anterior dos personagens do livro Renúncia, que Célia é Alcione, que Ciro é o personagem do padre Carlos. Então, você tem uma conexão bem estreita entre os personagens de um lado e do outro. A mãe de Alcione é Alba Lucínia. Cirilo é a figura de Elvídio Lúcius. Então, há uma conexão estreita entre as duas histórias. Aqui do meu lado agora está a Doris. Ela está aqui no A nosso grupo. Doris, que fez Mas a aquela Doris. colocação. Ô, Ela queria fazer uma Doris, pergunta. Oi, vamos lá. Jorge. Oi. Naquele momento que a Célia está na estrada, completamente só, Desamparado. abandonada, totalmente. Por que a espiritualidade demora tanto? Às vezes isso é muito comum, você fica naquele desespero e ela está ali com uma criança, tudo que nada, e um espírito evoluído que ela era. Por quê? Me explica isso. Na verdade, a gente não pode ser guiado pelos espíritos o tempo todo. Nós precisamos ter os nossos momentos para revelar a nossa personalidade. Porque se nós o tempo todo estivermos apoiados pelos espíritos, calçado, eu nunca sei quem sou eu, né? Então eu preciso de um momento de, entre aspas, solidão espiritual para que a gente possa fazer uma aferição mais efetiva do que nós realmente somos capazes de fazer. Então, você vê que depois do momento em que o avô fala com ela na estrada, ela muda completamente. A partir daí, que coragem que essa garota passa a ter, sabe? Que coragem que ela passa a ter. Mas esse é um negócio, é como se fosse uma sondagem das nossas condições espirituais. É uma sondagem, porque ela fica, não é muito tempo, né? Ela é da saída da casa dos pais, são poucos dias em que ela vai ter essa experiência aí de ficar sozinha, aí depois o avô se manifesta para ela. Mas a gente não pode querer que os benfeitores nos acompanhem a cada passo da jornada. Nós teremos alguns momentos de testemunho sozinhos. Obrigada, Jorge. Obrigada mesmo. Ok, É porque a gente realmente, quando está sofrendo, a gente a quer, gente né? não quer, né? A gente não quer, né? Compreensível. É verdade. Obrigada, tá? Nada. Então, gente, eu queria agradecer. A gente está quase encerrando o nosso horário de transmissão. A Carmen está voltando para cá. Ela quer fazer uma pergunta também. Lembrando novamente que a gente vai dar sequência a esses estudos no dia 30. O que aconteceu? Dia 30 de agosto. Isso. Está aí na tela. Eu queria só perguntar em relação à trama toda, né? Em relação ao fato de que tudo isso que aconteceu com a Célia, na verdade, foi desencadeado por aquela trama entre a Cláudia Sabina, a Plotina e, enfim, todas aquelas que acabou levando que ela tivesse esse gesto para salvar a mãe, né? Sim. Então, tudo que acontecer com ela também, de certa forma, está conectado no peso ali dessas pessoas que
que fizeram com que isso acontecesse, né? Quer dizer, Sim, inclusive o claro. próprio pai dela que acabou expulsando, né? Apesar de ele não ter matado, tudo bem, foi pior. Seria pior se ele tivesse matado, mas de qualquer forma ele não soube compreender a filha no momento daqueles. Era o que era normal naquele tempo também. Ele vai ter tempo de refazer, porque ele vai viver um processo de culpa muito grande. 14 anos depois, ele vai ter uma revelação terrível. Vamos lá. Tá sem som. Sem som. Agora, tá ouvindo? Agora tá o cara. Sim, a gente vai ver então na segunda parte. A gente agradece, foi maravilhoso a história colocada dessa forma, fica muito mais fácil da gente entender, né? Esse é um livro maravilhoso também. Qual livro de Emmanuel não é, né? É muito difícil a gente escolher o melhor. É verdade. Essa história é uma história que eu quando li, essa história mexeu mais comigo. E quando eu li essa obra aí, Carmen, eu estava na faculdade ainda, primeira vez que eu li. E aí, eu trabalhava no estágio, numa estação. Gente, eu lia esse livro, eu chorava tanto na estação, e o guarda ficava me olhando, porque eu lia e eu soluçava lendo, sabe? Pois é, esse que é o problema dessas obras, porque eu também li essas obras do Peraí, Emmanuel. deixa eu dar uma resposta aqui para a Irani. Oi, Irani, ela disse que não entendeu quem era o bebê. O bebê era o Ciro, lembra o namorado de Célia, que desencarnou na arena, flechado, junto com seu pai Nestório? Pois é, ele reencarnou através daquela circunstância para ser o bebezinho que ficou com ela durante aqueles poucos dias e desencarnou. Ficou pouco tempo, já desencarnou. Ele vai reencarnar de novo, tá? Na segunda parte, ele vai encarnar de novo na história. Estou dando até um spoiler, né? Mas ele vai ter uma nova oportunidade de encarnação pertinho dela. E aí ela vai ter a chance. A característica desses livros do Emmanuel é essa, né? Que eles fazem, ao mesmo tempo em que eles nos ensinam a doutrina e Jesus e tudo mais, eles, através desses grandes lances, eles tocam o nosso coração com uma emoção profunda. Por isso que a gente, né? Pessoas como eu, você, a gente chora. Eu li também muito jovem esses livros, e aí eu realmente também não conseguia segurar as lágrimas. É muito difícil. Olha, a Daniela Capra está perguntando, dizendo que ela não entendeu o que aconteceu com o bebê. O que aconteceu com o bebê? O bebê desencarnou pouco tempo depois, ela não tinha como cuidar daquela criança. Então, ele encarna, ela tenta cuidar dele, mas ele não sobrevive. Ele não vai sobreviver, tá bom? E vai encarnar de novo. Tá certo. Mais alguém tem pergunta, gente? Acho que não. O pessoal está satisfeito. Acho que por hoje o pessoal já. Isso. Podemos, então, fazer a nossa prece, né? Podemos. Quer fazer, Larra? Posso fazer. É porque as preces Vamos deles são tão orar? lindas. Vamos orar. Querido Senhor, nós muito te agradecemos pela oportunidade que tu nos concedes, que através das histórias que as obras espíritas nos oferecem, temos a possibilidade de analisar as nossas próprias vidas, medir a nós mesmos e conseguimos entender a validade dos ensinamentos do teu Filho Jesus, para que nós consigamos dar o passo decisivo no nosso processo evolutivo. Não deixa com que os nossos conhecimentos espirituais nos isolem da necessidade de mudança e nos afastem do verdadeiro processo de transformação que viemos buscar na Terra. Que as luzes da tua misericórdia, que tantas vezes têm iluminado os nossos caminhos, a fim de que saibamos por onde trilhar, não deixem de apontar para nós os rumos que devemos seguir,
para que as nossas dificuldades íntimas não nos afastem de Ti. Envolve-nos assim, então, Senhor da vida, guardando as nossas almas sob a Tua proteção augusta e permitindo com que os nossos corações Te sejam gratos por tudo aquilo que Tu nos ofereces. Estejas Tu conosco, Senhor, e guarda as nossas almas sob as Tuas bênçãos de paz.